Milagre real, jovem curado de urina escura, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol brilhava forte, mas o coração da família do jovem Daniel estava coberto por uma sombra de preocupação. Daniel, um rapaz de 22 anos, sempre ativo, cheio de vida e dedicado aos trabalhos da Congregação Cristã no Brasil, começou a sentir algo estranho em seu corpo. Tudo começou com uma fraqueza que não passava, mesmo depois de dias de descanso. Ele pensou que fosse apenas cansaço do trabalho, mas logo percebeu que algo não estava certo. Os primeiros sinais apareceram quando Daniel notou que sua urina estava escura, quase como um chá muito forte. No começo ele não deu muita importância, achando que poderia ser desidratação. Bebeu mais água, descansou, mas a cor não melhorava. Pelo contrário, com o passar dos dias, a urina ficou ainda mais escura, quase marrom, e um cheiro forte e desagradável começou a acompanhar essa mudança. Junto com isso vieram dores nas costas, uma sensação de peso no corpo e uma fadiga que o impedia de realizar até as tarefas mais simples. Preocupado, Daniel compartilhou com sua mãe, Dona Maria, que logo percebeu a gravidade da situação. Ela, uma irmã fiel e sempre atenta às necessidades da família, não hesitou em buscar ajuda. No domingo seguinte, após o culto, ela conversou com o irmão mais velho da congregação, que orou por Daniel e aconselhou que ele procurasse um médico. Mas antes de qualquer exame, eles decidiram buscar a Deus em oração, pois sabiam que a cura verdadeira vem do Senhor. Naquela noite a família se reuniu no quarto de Daniel. Sua mãe, seu pai, seu irmão mais novo e duas irmãs na fé, todas de joelhos, clamaram a Deus com lágrimas nos olhos. Daniel, mesmo fraco, se ajoelhou também e com voz trêmula começou a orar: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu confio no Senhor. Se for da tua vontade, me cura, Senhor. Se não for, dá-me forças para suportar. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. As orações foram intensas. Sua mãe, Dona Maria, chorava enquanto suplicava: Pai Celestial, olha para o meu filho. Ele é jovem, tem uma vida pela frente, serve ao Senhor com alegria. Não deixe que essa enfermidade o derrube. Fortalece o Senhor. Cura-o, em nome de Jesus. As irmãs também oravam, citando passagens das Sagradas Escrituras que falavam da misericórdia e do poder de Deus. A presença do Espírito Santo era tão forte naquele quarto que todos sentiram uma paz inexplicável, mesmo diante da incerteza. No dia seguinte, Daniel foi ao médico. Os exames foram feitos, e o resultado veio rápido. Ele estava com uma infecção grave nos rins, que já estava afetando outras partes do seu corpo. O médico explicou que a urina escura era sinal de que seus rins não estavam filtrando corretamente, e que se não fosse tratado com urgência, poderia levar a complicações sérias como insuficiência renal. Ele foi medicado com antibióticos fortes e orientado a fazer repouso absoluto, além de beber muita água para ajudar na limpeza dos rins. Daniel voltou para casa com o coração pesado. Ele não tinha medo da doença em si, mas a ideia de não poder comparecer às reuniões, de não poder servir ao Senhor como sempre fez, o deixava triste. Ele amava estar na congregação, cantar os hinos, ouvir a palavra de Deus, e agora se via preso em casa, dependente de remédios e com o corpo fraco. Sua mãe, percebendo sua angústia, o consolou: Filho, Deus sabe de tudo. Ele não nos abandona. Vamos continuar orando, e o Senhor vai nos ouvir. Os dias seguintes foram difíceis. Daniel sentia dores constantes nas costas, como se algo estivesse apertando seus rins. Às vezes a dor era tão forte que ele não conseguia nem se levantar da cama. A urina continuava escura, e ele se sentia cada vez mais fraco. Sua família não saía do seu lado, sempre orando, sempre encorajando. As irmãs da congregação também o visitavam, trazendo palavras de ânimo e orando por ele. Uma delas, Irmã Clara, uma mulher de muita fé, disse a Daniel: Irmão, não desanime. Deus está no controle. Ele já está agindo, mesmo que a gente não veja ainda. Uma noite, depois de mais um dia de dor e desconforto, Daniel não aguentou mais. Ele se ajoelhou ao lado da cama e chorou como nunca. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu só quero servir ao Senhor, estar na tua casa, louvar o teu nome. Se eu tiver que ficar assim, me dá forças, mas se for da tua vontade, me cura, Senhor. Eu confio em ti. Sua oração foi tão sincera que quando ele terminou, sentiu uma calma no coração, como se Deus estivesse dizendo: confia em mim. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Daniel acordou e, como de costume, foi ao banheiro. Mas dessa vez, quando olhou, notou que a urina estava mais clara. Não era mais aquele marrom escuro, mas um amarelo mais próximo do normal.
Ele ficou surpreso, mas não disse nada, pensando que poderia ser apenas uma melhora temporária. Porém, ao longo do dia, ele percebeu que as dores nas costas tinham diminuído. Ainda sentia um leve desconforto, mas nada comparado aos dias anteriores. Sua mãe, ao ver a mudança, exclamou: "Glória a Deus! O Senhor está operando, filho." Eles oraram juntos novamente, agradecendo a Deus pela melhora. Daniel ainda tomava os remédios, mas agora com uma esperança renovada. Ele sabia que Deus estava agindo. 2 dias depois, Daniel foi ao médico para uma nova avaliação. O médico, surpreso, olhou os exames e disse: "Isso é incrível. Sua infecção melhorou muito mais rápido do que eu esperava. Os rins estão respondendo bem, e os níveis estão quase normalizados. Continue o tratamento, mas você está no caminho certo." Daniel sorriu e agradeceu, mas em seu coração, ele sabia que não era apenas o remédio. Era a mão de Deus agindo em sua vida. Naquele domingo, Daniel conseguiu ir à reunião. Ele ainda estava um pouco fraco, mas estava lá, entre os irmãos, cantando os hinos com gratidão no coração. Muitos o abraçaram, alegres por vê-lo de pé sorrindo. O irmão que presidia a reunião, ao vê-lo, disse: "Que bom te ver aqui, Daniel. Deus é bom, não é?" Daniel, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: "Sim, irmão. Deus é muito bom." Ele me ouviu. Nos dias que se seguiram, Daniel continuou a se recuperar. A urina voltou ao normal, as dores desapareceram, e sua energia voltou aos poucos. Ele terminou o tratamento médico, mas nunca deixou de agradecer a Deus pela cura. Sua família também testificava do milagre, contando a todos como Deus havia ouvido suas orações. Um mês depois, Daniel estava completamente restabelecido. Ele voltou a participar ativamente dos trabalhos da congregação, ajudando onde fosse necessário, sempre com um sorriso no rosto e um coração grato. Sua mãe, Dona Maria, muitas vezes dizia: "Deus não só curou o corpo do meu filho, mas também fortaleceu a nossa fé." Aprendemos que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Daniel nunca esqueceu daquele tempo de prova. Ele guardou no coração a lição de que mesmo quando tudo parece escuro, Deus está no controle. Ele aprendeu que a oração sincera, a fé inabalável e a confiança no Senhor são mais poderosas do que qualquer enfermidade. Hoje, sempre que alguém na congregação passa por alguma dificuldade, Daniel está lá para encorajar, compartilhando sua experiência e dizendo: "Não desanime. Deus ouve, Deus vê, e Ele age no tempo certo. Basta confiar." E assim, mais uma vez, a fidelidade de Deus foi demonstrada na vida de um de seus servos. Não por meio de grandes sinais no céu, mas de uma maneira simples e real, a cura de um jovem que, com fé, buscou ao Senhor em meio à sua enfermidade. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de muitos, lembrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que Ele continua a operar milagres na vida daqueles que o buscam de todo o coração. A Deus seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Daniel não imaginava que sua história de cura se tornaria um farol de esperança para tantos irmãos na fé. Mas o Senhor, em sua sabedoria, usou aquele jovem antes doente para confirmar a muitos que ainda duvidavam do poder da oração. Não demorou para que outros irmãos começassem a se aproximar dele após os cultos, compartilhando suas próprias lutas e pedindo que orasse por eles. Daniel, sempre humilde, respondia: "Não sou eu quem cura, irmão. É Deus quem ouve e responde. Vamos orar juntos, e o Senhor fará conforme a sua vontade." Certa noite, após um culto de oração, um irmão chamado João, que sofria com dores fortes nas costas há anos, procurou Daniel e disse com voz trêmula: "Irmão, eu já não aguento mais. Os médicos dizem que é problema de coluna, que preciso de cirurgia, mas não tenho condições. Você acha que Deus pode me curar como curou você?" Daniel colocou a mão no ombro dele e respondeu: "Se Deus curou a minha urina escura, que os médicos não sabiam explicar, Ele pode sim tocar na sua coluna. Vamos nos ajoelhar agora mesmo e clamar a Ele." Os dois se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e Daniel começou a orar com fé: "Pai Celestial, Tu que és misericordioso e poderoso, olha para o nosso irmão João. Tu conheces a sua dor, conheces o seu sofrimento. Senhor, se for da Tua vontade, toca no corpo dele agora mesmo. Fortalece a sua fé, dá-lhe paciência se for preciso esperar, mas sabemos que para Ti nada é impossível. Em nome de Jesus, nós Te pedimos." João chorava enquanto ouvia aquelas palavras, e sentia uma paz invadir seu coração, mesmo antes de qualquer sinal físico. No domingo seguinte, João chegou ao culto com o rosto iluminado. Ele não conseguia conter a emoção, e quando o irmão que presidia deu oportunidade para testemunhos, ele se levantou e disse: "Irmãos, eu vim aqui para dar glória a Deus.
Depois daquela oração com o irmão Daniel, as dores começaram a diminuir. Hoje, pela primeira vez em anos, acordei sem sentir aquele peso nas costas. Não sei se estou completamente curado, mas sei que Deus está operando em mim. E mesmo que a dor volte, eu confio nele. A congregação inteira se encheu de alegria, e muitos glorificaram a Deus por aquele sinal de misericórdia. Daniel, ao ouvir aquilo, não pôde segurar as lágrimas. Ele lembrava de como, pouco tempo antes, era ele quem estava fraco pedindo orações. Agora, via Deus usando sua vida para abençoar outros. Sua mãe, Dona Maria, que estava sentada nos bancos da frente, murmurou baixinho: é assim que o Senhor trabalha. Ele nos cura para que possamos ser instrumentos nas mãos dele. E ela tinha razão. A cada semana mais pessoas buscavam Daniel não por ele mesmo, mas pela fé que ele transmitia, uma fé simples, mas firme, como a de um filho que confia plenamente no pai. Um dia, uma irmã chamada Ana, que havia perdido a esperança de engravidar após anos de tentativas, aproximou-se dele após um culto de ação de graças. Com os olhos cheios d'água, ela disse: irmão Daniel, eu já não sei mais o que fazer. Os médicos dizem que é impossível. Mas eu não quero desistir de crer. Você acha que Deus pode me dar um filho? Daniel, comovido, respondeu: irmã, Deus é o Deus dos impossíveis. Ele abriu o mar, fez o sol parar, ressuscitou mortos. Um filho para você não é difícil para ele. Vamos orar? Eles se ajoelharam ali mesmo, e Daniel clamou: Senhor Jesus, tu que disseste pedi e recebereis, nós te pedimos por esta serva tua. Dá-lhe a alegria da maternidade, se for da tua vontade. Fortalece-a enquanto espera, e faz com que ela sinta a tua presença todos os dias. Que o teu nome seja glorificado não importando o resultado, porque sabemos que tuas os caminhos são perfeitos. Ana saiu dali com o coração mais leve, mesmo sem nenhuma resposta imediata. Mas ela decidiu confiar, assim como Daniel havia confiado. Meses se passaram, e Ana continuou frequentando os cultos, orando e servindo a Deus com fidelidade. Até que numa manhã de domingo, ela chegou à igreja com um brilho diferente nos olhos. Depois do culto, chamou Daniel, e com as mãos trêmulas, mostrou-lhe um exame positivo. Deus ouviu o irmão. Deus ouviu, ela disse entre lágrimas. Daniel abraçou-a e juntos, agradeceram ao Senhor por aquela bênção. Mais uma vez a fé havia sido recompensada, não porque Deus era obrigado a dar, mas porque Ele é bom e se agrada da confiança dos seus filhos. Essas histórias se multiplicavam na congregação. Não eram milagres barulhentos com trombetas e fogos, mas sinais quietos profundos que mudavam vidas. Um irmão que conseguia um emprego depois de meses desempregado. Uma irmã que recebia paz após anos de ansiedade. Um casal que se reconciliava depois de quase se separar. Tudo isso porque alguém como Daniel havia aprendido a confiar em Deus de verdade, não só quando as coisas iam bem, mas especialmente quando tudo parecia perdido. Daniel também não esquecia de agradecer. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava ao lado da cama e dizia: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por me curar, por me dar forças, por me usar. Ajuda-me a não me esquecer de onde tu me tiraste. Que eu nunca deixe de te buscar, não importa o que venha pela frente. Sua mãe, ao ouvi-lo, muitas vezes se juntava à oração, agradecendo por ter visto a mão de Deus tão de perto na vida do filho. Um dia, o irmão que presidia a congregação chamou Daniel para uma conversa. Com voz serena, ele disse: Filho, temos observado o seu crescimento na fé e o seu zelo pelos irmãos. Gostaríamos que você começasse a participar mais ativamente dos cultos, talvez liderando algumas orações ou dando testemunhos quando houver oportunidade. O Senhor tem usado você, e queremos que isso continue de maneira ordenada. Daniel, emocionado, respondeu: Se for para a glória de Deus, eu estou pronto. Não por mim, mas porque quero que outros conheçam o mesmo Deus que me curou. E assim, Daniel começou a ter um papel mais ativo na congregação. Não como alguém importante, mas como um servo disposto. Ele aprenderá que os milagres não eram para engrandecer homens, mas para que todos vissem quão grande é o Deus a quem servem. Por isso, toda vez que alguém lhe agradecia por uma oração ou um consolo, ele sempre apontava para cima: não sou eu, é Deus. Ele é quem merece toda a honra. Com o tempo, Daniel também passou a visitar irmãos doentes ou desanimados em suas casas. Levava não só palavras de ânimo, mas também a presença de Deus. Certa vez, visitou um irmão idoso chamado seu Antônio, que estava acamado há semanas. Ao entrar no quarto, Daniel viu o irmão fraco, mas com um sorriso no rosto. Obrigado por vir, meu filho, disse seu Antônio. Eu já estou pronto para o que Deus quiser. Se ele me levar, estou em paz. Se me deixar mais um tempo, também estou contento. Daniel seguiu a mão do velho irmão e oraram juntos.
Poucos dias depois, seu Antônio faleceu dormindo sem dor. Sua família testificou que ele partiu em paz, confiante na promessa de que um dia se encontraria com o Senhor. Essa experiência ensinou a Daniel que nem sempre a resposta de Deus é a cura física. Às vezes, é a paz no meio do sofrimento. Às vezes, é a força para suportar. Mas em todas as coisas, Deus está presente, e sua graça é suficiente. Ele aprendeu que a verdadeira fé não é só crer que Deus pode curar, mas confiar nele mesmo quando a cura não vem do jeito que esperamos. Daniel também passou a valorizar ainda mais os cultos de ação de graças. Toda vez que a congregação se reunia para agradecer a Deus, ele se lembrava de como fora tirado da enfermidade e colocado de pé. Cantava os hinos com mais fervor, especialmente aquele que dizia: "Louvai a Deus que nos tem abençoado, com benefícios sem conta, aleluia." Aqueles versos ganharam um significado novo para ele. Não eram apenas palavras, eram a expressão de um coração que havia experimentado a fidelidade de Deus. Sua mãe, Dona Maria, também mudou depois da cura do filho. Antes ela era uma irmã fiel, mas quieta, que pouco falava de sua fé. Agora, ela se tornará uma das mais ativas na congregação, sempre pronta a ajudar, a orar com as irmãs, a visitar os necessitados. "Deus me deu meu filho de volta", ela dizia. "Como posso ficar quieta depois disso?" Sua transformação era um testemunho vivo de como o milagre não afeta apenas uma pessoa, mas toda a família e até a congregação. Um dia, durante um culto de oração, um jovem chamado Lucas, que havia se afastado da igreja por causa de vícios, apareceu na porta. Ele estava magro, com olheiras e parecia perdido. Daniel o reconheceu, haviam sido amigos na adolescência. Após o culto, ele se aproximou e disse: "Lucas, que bom te ver aqui. Faz tempo, irmão." Lucas baixou a cabeça, envergonhado. "Não sei se ainda tenho o direito de ser chamado de irmão, Daniel. Eu me afastei, fiz coisas erradas." Daniel o interrompeu com um abraço. "Você sempre será nosso irmão, e Deus está esperando por você. Vamos orar?" Eles se ajoelharam, e Daniel clamou: "Senhor Jesus, tu que recebeste o ladrão na cruz, recebe também este teu filho. Perdoa-o, limpa-o, dá-lhe forças para começar de novo. Mostra a ele que o teu amor é maior do que qualquer erro. Em nome de Jesus, nós te pedimos." Lucas chorou como nunca havia chorado antes. Naquela noite, ele decidiu voltar para os caminhos do Senhor. Hoje ele é um dos irmãos mais dedicados da congregação, sempre pronto a ajudar quem está lutando contra as mesmas batalhas que ele já venceu. Essas histórias de Daniel, de João, de Ana, de Lucas, são apenas algumas entre muitas que acontecem silenciosamente nas congregações. Não são contadas em jornais ou redes sociais, mas são conhecidas no céu. São provas de que Deus ainda opera, ainda ouve, ainda responde. Não de forma espalhafatosas, mas no cotidiano daqueles que o buscam em verdade. Daniel, anos depois, ao olhar para trás, via como Deus havia transformado não só sua saúde, mas toda a sua vida. Ele já não era mais aquele jovem assustado, olhando para a urina escura e sem esperança. Agora, era um homem firme na fé, que havia aprendido a confiar em Deus em todas as coisas. E o mais importante, ele havia aprendido que os milagres não são apenas para nos livrar das dificuldades, mas para nos aproximar mais do Senhor. Por isso, sempre que alguém lhe perguntava como havia sido curado, ele respondia: "Não foi só a minha urina que Deus limpou. Ele limpou meu coração, minha mente e minha vida. E isso é um milagre muito maior." E assim, com simplicidade e gratidão, Daniel continuava a servir a Deus, sabendo que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a salvação da alma, e essa, somente Jesus pode dar. Que este testemunho sirva para encorajar a todos os que estão passando por provações. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda vê, ainda age. Basta confiar, perseverar em oração e deixar que Ele trabalhe no seu tempo perfeito. A Ele seja dada toda a glória, agora e para sempre. Amém.